Olá! Vamos aqui a pôr a nossa Mafalda. Olá a todos, vamos a mais uma historinha. Nossa Mafalda está aí a entrar. Olá! Ah, tudo bem? Tudo bonita? Olha lá, combinámos a cor da camisola, não combinamos? É rosa, a minha é rosa. Ai, pronto, a minha é vermelha, mas parece que são parecidas. Olha, Sabe? estive a experimentar os filtros, mas não sei agora por aqui. Pois, olha, também não estou a usar. Lá, Há de ficar para depois. eu acho que já Sim, sei. olha, Pronto, está um bocadinho. sabe- sabes Mas tu que. não precisas, tu não precisas. Não, não, hoje a nossa história é um bocadinho sobre a mudança, né? E curiosamente hoje vou aproveitar que a minha filhota está com uma idade diferente, está numa mudança, então vamos sair as duas, Ai, muito né? bem! Tão bom, tão bom! Aceitar. Olá, meninas e meninos que estão a entrar. Vamos esperar mais um bocadinho para ver se mais alguém vem. Temos uma história muito gira para contar. Não sei se vocês conhecem. Chama-se Little Tree. Portanto, é de um escritor americano, não é? Um, e pronto, e nós fizemos a adaptação para português. Olá, Elsa. Temos aqui umas colegas. Olá, Sónia. Sónia, Francisco. Um, Quem é que olha? Olá, Susa. A Suza. Coraçõezinhos também para ti. Pronto, no final, depois gostávamos que vocês fizessem alguns comentários, não é? Acerca da história e daquilo que vão ouvir. Porque nós vamos também partilhar a nossa opinião. Olá, Sim. Francisco. Olá, Rosa. Olá, Rosa. Também és linda. Não sei, começamos? Sim, vamos começar com a nossa história. Olha, Olá, Eugénia. queres dizer-nos quem é o autor da história? Eu queria, mas eu não tenho aqui de cor, não sei de cor. Faz mal, é que a gente vê já. Olá, Pedro. Depois, quando nós colocarmos este vídeo no YouTube e também aqui no Instagram, não é? No IGTV, nós pomos mais informação, não é? Até porque temos depois material para partilhar, que estamos a construir, para poderem fazer nas vossas casas, sozinhos ou com os filhotes, não é? Ou com os netos, ou com os sobrinhos, ou quem quiserem. Ou quando voltarem à escola com os alunos, não é? Ou quando voltar à escola com os alunos. Pronto. Olá, Mariana. Olha, o livro é de Lauren Long. Exato. Lourdes, olá também. Olá, Bela, Anabela. Vamos então começar? Vamos, só estava com pena que depois não quem vai entrar a seguir não ouvisse a história do Do início, né? início. Então, o Mas que é que pronto. podemos partilhar mais acerca da história? A história tem, portanto, basicamente é quase toda narrada, tem alguns personagens. Aqui da parte, depois eu mando o link, ok? Francisco. Aqui a parte das personagens, a Marisa tem muito jeito, portanto ela vai fazer a parte das personagens, que ela tem muito Tens jeito para o uma, teatro. tu tens uma personagem, não digas isso, não é verdade? Tens uma, Eu tenho uma personagem. Pronto, normalmente nós fazemos o seguinte, nós pensamos em histórias que trabalhem as emoções, não é? Fazemos ou nossas que já tínhamos em casa, ou então fazemos pesquisa, lemos-las e depois sugerimos uma à outra e dizemos, olha, esta é muito boa para trabalhar o medo, ou para trabalhar a vergonha, ou para trabalhar a alegria ou raiva. E pronto, então lemos-las, gravamos-las e depois usamos nas nossas turmas. E gostamos sempre de partilhar materiais, portanto, nós construímos materiais como se fosse para os nossos filhos ou para os nossos alunos e depois partilhamos os materiais através do nosso canal do YouTube com um link para o drive do nosso projeto, do Emocionar. Pronto, este projeto começou
porque nós temos as duas muita vontade sempre de trabalhar as emoções com os nossos alunos, sentimos que é muito importante e que é a base de tudo, não é? Porque eles trazem-se a eles próprios para a escola, não deixam as emoções em casa. Portanto, nós temos que as trabalhar também, não é só os conteúdos do currículo que têm que ser trabalhados. Devemos começar por trabalhar as emoções e depois cativar as crianças para as restantes aprendizagens, não é assim? É, até porque se as emoções não tiverem, se eles não souberem gerir as emoções da melhor maneira, acabam por também ter algumas condicionantes e não aprenderem da maneira como conseguiriam, não é? Que as suas capacidades permitiam. A inteligência emocional começa a revelar-se cada vez mais importante, quer nas aprendizagens, quer para os relacionamentos sociais com outras crianças ou com os adultos, e acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, em umas fases ou noutras da vida, sentimos a falta de termos treinado isso quando éramos mais novos, não é? Numa altura em que não se falava do assunto, em que o QI era supostamente o que media a inteligência por si só das pessoas e que se ligava só a isso, não é? Só aos números. E tudo isso é muito importante, as emoções, os valores, como diz a Elsa, os valores, as emoções, a autoestima, não é? Que é uma coisa que temos visto cada vez mais que prejudica as aprendizagens das crianças. Portanto, tudo isto pode ser trabalhado em paralelo e pode ser, e não deve ser descurado de maneira nenhuma, porque eles são crianças, mas são seres humanos que precisam de alguém que os acolha. Até porque se nós tentarmos ignorar essa parte, vamos depois lidar com ela com os comportamentos das crianças, não é? Muitas vezes são os tais comportamentos que nós consideramos inadequados, mas todos eles têm uma razão de ser, não é? Todos eles têm um princípio, e o princípio, se nós formos lá atrás buscar, conseguimos entender. Sim. Obrigada a quem está a entrar agora. Portanto, vamos começar então a ler a nossa história. Nós estamos aqui a fazer uma introdução aqui ao nosso projeto. Então a história chama-se Little Tree, nós adaptámos para A Pequena Árvore. Ok, sim. Então, era uma vez uma pequena árvore, repleta de pequeninas folhas, que estava rodeada por outras pequenas árvores que tinham as próprias pequeninas folhas. No calor dos grandes dias de verão, as folhas da pequena árvore deixavam-na fresquinha. Os esquilos subiam aos seus ramos para brincar. A rola carpideira pousava nela e cantava a sua canção. A pequena árvore estava segura de que iria crescer grande e forte. O outono chegou e bons ventos encheram o ar. Conforme passava pelos seus ramos, o vento fazia cócegas à pequena árvore e remexia todas as suas folhas. O ar tornou-se frio e as folhas de todas as árvores mudaram de cor, tornando-se amarelas, vermelhas e laranjas. Então, uma por uma, as árvores começaram a largar as suas folhas. Mas a pequena árvore não. Ela abraçava as suas folhas com muita força. Olá, pequena árvore! Disse o esquilo. É suposto largares as tuas folhas agora! Mas a pequena árvore estava insegura. O que faria sem as suas folhas? O inverno chegou. Por que as tuas folhas ainda estão contigo? Perguntou a corça. A pequena árvore apenas deu um abraço apertado às suas folhas. Depois chegou o tempo da primavera e a pequena floresta explodiu de vida novamente. As outras árvores cresceram novas e brilhantes folhas. Os esquilos brincavam nos seus ramos. A pequena árvore conseguia ouvir a rola carpideira a cantar a sua canção. As estações continuaram a ir e vir. Pequena árvore! Grasnou um patinho. As tuas folhas estão castanhas! Estás a sentir-te doente? Uma raposa disse. Pequena árvore,
É outono! Está na hora de largar as tuas folhas! Tu consegues! Preparada? Um, dois. Mas a pequena árvore apenas abraçava com força as suas folhas. À volta, a floresta cresceu e cresceu. No verão, a pequena árvore já não conseguia sentir a luz do sol. Os esquilos brincavam lá muito em cima nas árvores altas. E a rola cantava de tão longe que a pequena árvore quase nem conseguia ouvir a sua canção. O outono veio novamente. As folhas começaram a cobrir o chão. A pequena árvore olhou para cima, para as outras árvores, para os seus ramos que chegavam tão alto em direção ao céu. Lembrou-se quando as árvores tinham todas o seu tamanho. E depois deixou-as ir. Enquanto a sua última folha flutuava em direção ao chão, pela primeira vez, a pequena árvore sentiu o frio severo do inverno. Mas com o tempo, algo aconteceu. Era uma vez uma pequena árvore. Vitória, Vitória. Acaba aqui. Vitória, Vitória. Acabou a história. Vitória. Portanto, esta história termina assim de forma a dar-nos asas à imaginação, não é? A dar asas à imaginação. O que é que será que foi acontecendo à árvore, não é? Quando ela conseguiu finalmente largar as suas folhinhas e perceber que tinha de crescer, não é? Tinha de dar tempo e espaço para outras folhas aparecerem mais compridas, mais frescas. O que será que aconteceu à pequena árvore? Era uma vez uma pequena árvore que cresceu. Cresceu. Isto acontece com todos nós, não é, Mafalda? É verdade. Todos nós, se bem que quando nós somos pequeninos, nós não temos não temos tantos medos como temos depois em adultos. Vamos ganhando ao longo do tempo, não é? Então, às vezes somos nós adultos, ou os adultos que lidam connosco, que nos colocam esses medos, não é? Porque nós temos muita vontade de arriscar. Obrigada, estou aqui a dizer obrigada. A história é muito bonita, se puderem comprar, já sabem, depois nós mandamos também o link onde é que podem comprar, mas pronto, eu penso que em português ainda não existe, mas pronto, esta é a nossa adaptação, fizemos a tradução. É muito bonita por isto, porque realmente nós temos estes medos, e as crianças é normal terem receios, não é? Nós não podemos alimentar esses receios. Porque o medo de crescer, o medo de largar a mão da mãe para ir para a escola, é o medo do desconhecido, não é? Todos nós temos medo do desconhecido, o medo da primeira vez, o medo de vir para uma live, o medo de... Pronto, temos muitos medos todos os dias. Obrigada. Nós como pais vamos ganhando medos e passando aos nossos filhos, não é? Quando eles são pequeninos. E não é por mal, logicamente, não? E não é um medo consciente, não é um medo consciente. Estava-me a lembrar de que quando eles são pequeninos e eles, por exemplo, estão muito agarrados à Xuxa, né? E nós, por um lado, queremos muito que eles larguem a Xuxa, mas ainda hoje tenho saudades de ouvir o chuchar dos bebés, dos nossos filhos, né? E a Xuxa, por exemplo, é uma das coisas que eles precisam de deixar ir e que custa assim com mais folhinhas. Ou largar a mão da mãe quando vão entrar no primeiro dia na escola, não é? Porque é uma sensação desconfortável, não é? Provoca sempre alguma dor. Nós estamos confortáveis no nosso mundinho e de repente parece que estamos a saltar sem paraquedas, não é? E tudo que é desconfortável é normal que doa, não é? E que nós tenhamos a tendência para evitar. Mas crescer faz parte da vida. Nós crescemos toda a hora, todos os dias, não é? Estamos sempre a crescer. Verdade. Exato. Todos crescemos e temos de voar, exatamente, é mesmo isso. Eu, por exemplo, quando sinto que uma situação que eu vou fazer ou que me colocam me é desconfortável, eu tenho a tendência logo de, como toda a gente, né? Se calhar é melhor não, se calhar não consigo, é melhor não fazer. Mas depois penso, não, se estás a sentir desconfortável é porque tens mesmo que fazer.
é porque tens que crescer, né? Tens que passar por essa dor. E aqui a árvore também aconteceu um bocadinho isso com ela, porque ela via, mas depois começou a ver os outros que não lhes estava a acontecer nada de mal, né? Pelo contrário, eles estavam a crescer, elas estavam a crescer lindas, bonitas, os esquilos preferiam estar com elas porque elas tinham ramos mais altos, portanto a rola também preferiu cantar em cima das árvores mais altas e ela depois pensou, bem, não estou aqui a perder, provavelmente tenho que sair, tenho que arriscar. E Sim. ganhou, eu acho que ela ganhou. Ela nem a energia do sol ela deixava chegar, porque as folhas eram tão pequeninas, né? Não eram suficientes para ela crescer, e ela acabava por ter ali uma fonte de luz que não aproveitava, e nem deixava aquelas se tornarem mais bonitas e mais crescidas porque protegia as demais. E tinha Exato. esse medo de perder aquelas e não virem outras, não é? E os miúdos revelam muitas vezes estes medos e às vezes passam-nos um bocadinho ao lado porque a gente pensa que eles não estão a conseguir fazer determinada ação porque não conseguem mesmo, mas às vezes é só medo de, de não, depois de não ter ajuda, de não ter ajuda para fazer, porque acontece muito isso na escola, né? Às vezes os miúdos estão tão habituados, como nós dizemos, eles estão habituados à muleta, têm que largar a muleta. Não, às vezes não é só uma questão de muleta, é questão de que não é que eles precisem da ajuda na parte, mesmo no prático do exercício, eles precisam às Eles vezes de precisam de alguém que esteja ali ao pé, não é? é. E é para lhes dar segurança. Às vezes estas coisas são só falta de confiança neles próprios e de que nós vamos continuar ao pé deles, porque eles vão precisar de ajuda noutras coisas, naquelas eles já podem fazer sozinhos, não é? Exatamente. Exato. Aqui a Elsa está a dizer uma coisa que é bem verdade, não é? Que nós temos de dar-lhes esse espaço, não é? E quando os pais ou os professores acham que gostam mais dos alunos porque os protegem, quer dizer, gostam, tudo bem, gostam deles, isso é normal, não é? Protegem porque gostam, mas também têm que passar um bocadinho pela dor de os deixar ir, não é? Nós, às vezes é também porque gostamos de nós e porque não queremos sofrer, é que não os deixamos ir. E eu infelizmente tenho observado alguns casos desses e não é nada agradável porque é triste ver que os meninos às vezes estão condicionados e que não vão crescer saudáveis, porque nós ligamos muito portanto, trabalhamos muito as questões da alimentação saudável, dos hábitos de higiene, tudo isso trabalhamos especialmente no primeiro ciclo, não é? Mas a saúde mental, não é? Fica um bocadinho para trás, muitas vezes. Sabe, E nós somos cérebro e corpo. sim, é verdade, mas como a saúde mental é daquelas coisas que não se vê tão bem, não é? Porque está um bocadinho está escondida dentro do cérebro que nós não aprendemos a conhecer também, ou às vezes não nos fazem chegar esse conhecimento e nós também às vezes não procuramos, mas a saúde mental é um aspecto da nossa saúde que nós não podemos descurar de maneira nenhuma, não é? E desde cedo. E as emoções, trabalhar as emoções e a partir das emoções trabalhar todas os outros sentimentos que vêm junto e que são descolocados e os comportamentos que depois esses sentimentos vão nos fazer tomar, né? As escolhas que vamos tomar, vai nos ajudar um dia mais tarde, ou melhor, a ir crescendo também em saúde mental. E não precisamos só de trabalhar outras áreas da nossa saúde, outros órgãos, né? E o cérebro é o órgão mais importante, juntamente com o coração. E é curioso que nós trabalhamos no primeiro ciclo, e agora falo primeiro ciclo, não é? Porque é a nossa área. Nós trabalhamos no primeiro ciclo o sistema, não trabalhamos o corpo humano, trabalhamos os sistemas, todos os sistemas, mas esquecemos que todos eles precisam da máquina, não é? E a máquina não é só o coração bombeia, mas o cérebro tem cá todas as raízes, as raízes. É verdade. E eu estava agora a pensar, quando estavas a dizer de protegermos os miúdos e não sei o quê, eu sou um bocadinho professora galinha e é uma coisa que eu tenho que contrariar, mas sinto que desde que trabalho esta questão das emoções, porque uma coisa curiosa é que nós quando somos assim muito galinhas e os prendemos muito, temos tantos medos que ficamos assim em grande ansiedade quando eles têm um comportamento qualquer que nós não estamos à espera.
e depois há mais tendência para reagir com aflição, e essa aflição também passa para eles, e eles ganham os medos mesmo sem ser através das nossas palavras, através das nossas reações. E desde que conscientemente, não quer dizer que não continuo a tratar a trabalhar, não trabalhasse já as emoções com os miúdos, porque é uma coisa que é um bocadinho natural em mim, mas desde que o faço de uma maneira mais consciente, apercebo-me de que eu própria preciso de libertá-los e de não. Oi? Aguenta-te Agora aqui, esta parte final. está com falta, estou com pouca net, se calhar. Ok. A Elsa está a dizer que agora no segundo ano já se fala mais no cérebro. É verdade, sim, mas eu acho que devia-se começar logo no primeiro ano, porque eles têm que perceber de onde é que vem a aprendizagem, não é? Claro que não pode ser com uma forma muito complicada que eles não vão entender, mas eles têm que perceber como é que aprendem e porquê é que aprendem. E isso tudo acontece no cérebro, não é? E pronto, e daí para a frente temos mesmo que continuar a trabalhar. Aqui no nosso projeto nós pensámos muito através de trabalhar a questão através das histórias, porque nós sabemos que os meninos se identificam muito com as personagens, não é? E depois as histórias têm a possibilidade de levá-los a pôr a imaginação deles a funcionar, não é? Eles entram ali no mundo da história. As histórias podem ser animadas, as histórias têm movimento, as histórias têm cor, as histórias têm, como vocês viram, interpretação teatral. Portanto, quem não tem outro tipo de ideias, pegue nas histórias. Há livros magníficos, não é? Nós próprios, eu adoro ler livros infantis, porque os livros trazem-nos tantos ensinamentos e os miúdos pensam naquilo, mesmo que nós não tenhamos assim muito tempo para explorar. Eles adoram identificar-se com os personagens, não é? E nós devemos depois passar para aí. Sabes uma coisa que que tenho reparado? Pronto, há livros muito conhecidos como o novelo, como é que é? O novelo das emoções ou o monstro das cores. Portanto, há livros muito conhecidos que trabalham especificamente as emoções, mas uma coisa que eu tenho-me apercebido à medida que vamos fazendo as nossas pesquisas é que os livros que estão bem escritos, não é? que são muito indicados mesmo para crianças e que estão escritos com a alma do escritor, todos eles têm emoções, todos eles dão para trabalhar as emoções, todos eles. É nós pegarmos na história e pensarmos que emoção está aqui, porque há sempre emoções, porque as personagens têm emoções e ninguém vive sem emoções, não é? As emoções fazem parte. É verdade, é verdade. E nem é preciso um livro cientificamente provado que é para trabalhar as emoções. Depois o que é preciso é nós retirarmos das histórias aquilo que realmente é que queremos trabalhar, aquilo que queremos, o exemplo que queremos dar, ou fazer a ligação à vida das crianças, não é? Como é que esta história se relaciona com o teu dia-a-dia, como é que se relaciona com as tuas aprendizagens, com os teus amigos, com a família, com o que tu fazes no dia-a-dia. É porque nós lidamos todos os dias mesmo nas reuniões que temos com os colegas, falamos muitas vezes em indisciplina, não é? Os miúdos são barulhentos, os miúdos não se aguentam, os miúdos são indisciplinados, são mal comportados, ouvimos isto todos os dias. E sentimos também alguns desses casos, né, que nós achamos que é indisciplina. Mas também não sabemos muito bem o que é a disciplina e porque é que tem que haver disciplina na escola, não é? Mas tudo isso, portanto, nós tentamos sempre analisar do ponto de vista do comportamento a seguir, não é? O comportamento a seguir. Normalmente é uma atitude que nós fazemos como reprovativa, estamos a reprovar, estamos a castigar. Mas eu acho que temos que começar a pensar um bocadinho antes, não é? O que é que nós podemos fazer ou o que é que não estamos a fazer para que os nossos alunos se sintam felizes e não tenham necessidade de se portar mal. Porque muitas vezes também se portam mal porque têm a necessidade de se manifestar, não é? Há qualquer coisa que se passa lá com eles e eles precisam de chamar a atenção. Portanto, Elsa, este ano tive um projeto na minha sala, o Connect, foi excelente. Pois pronto, é assim. Agora, nós professores,
temos muita informação, não é? Depois estamos super carregados, sobrecarregados, com uma série de burocracia que para mim deveria terminar nas escolas. É burocracia, devíamos pensar assim, ok, isto é realmente importante, isto faz as crianças felizes, isto ajuda o nosso dia a dia, então fica, não ajuda, adeus, vai embora. Porque andamos sempre para fazer papéis para números, para estatísticas, isto é uma parvoíce. E depois não temos tempo ou sentimos cansados para participar em projetos. E há projetos espetaculares, não é? Concordas? Sim, claro, concordo. Há tanta coisa, isto, há um manancial de coisas que se quisermos, basta querermos fazer alguma coisa de diferente e abrimos o computador e está. Aliás, quase nem precisamos de pesquisar, porque vêm parar às nossas caixas de correio, não é? Vêm parar aos nossos e-mails imensas propostas e imensas atividades. Ligou-se a televisão sozinha. Depois, olha, depois o que eu também acho é que nós professores com medo de crescermos, também nos agarramos muito aos conteúdos que temos que dar exaustivamente e não nos apercebemos que nos podemos agarrar, por exemplo, às aprendizagens essenciais e daí ver que não é assim tanta coisa, se nós deixarmos algumas coisas para trás, não faz assim tanto. Alguma coisa ali. Ai, já está? É verdade. Estava a ler aqui o comentário da Elsa. Pronto, eu gosto também muito de falar com ela, porque ela também é professora de primeiro ciclo. E é verdade, nós estamos. É papéis, é trabalho de secretaria, nós fazemos muito trabalho de secretaria. Devíamos estar focados nos miúdos e no que é que e na nossa turma, no que é que podemos fazer para melhorar. Pá, surgiu-me este problema, eu preciso falar com um colega para ver como é que ele está a resolver. As nossas reuniões. As reuniões são sempre para falar de coisas que não têm muito a ver com aquilo que a gente está para lá. Pronto, enfim, isto é outro assunto. Olha, estou a ver aí o Francisco. É verdade. Pronto, nós hoje em dia, quer dizer, é tudo hiperativo. É impressionante, não é? A quantidade de miúdos que estão medicados, porque parece que é a única solução, não é? É pegar num comprimido, toma lá que pelo menos assim estás calminho. Mas é verdade que realmente há miúdos que precisam de uma ajuda. Mas se forem desde pequeninos ensinados a lidar com as suas emoções, não é, como é que é dizer, não é reter as emoções, não é comprimir as emoções. Todas elas têm que sair, elas têm que sair cá para fora. Elas têm que ser manifestadas, eles depois têm que saber gerir, têm que perceber o que é que está a acontecer com eles, porque é que está a acontecer e depois, pronto, tentar perceber se aquilo lhes faz bem ou não, não é? E depois avançar, se não estiver a fazer bem, o que é que eu posso fazer para mudar? Olha o nome desse projeto. Love, ler, observar, valorizar e entender. Que bonito. Bem, que lindo. Que lindo. Depois faz-nos chegar qualquer coisa sobre isso, não é? Vai partilhando connosco. Nós queremos ver. Eu vou mudar de escola, não sei, pronto, ainda não sei muito bem para que escola, nem que turma, nem que ano, mas estou sempre disponível para trabalhar o que quer que seja, desde que tenha pais e alunos disponíveis também para trabalhar comigo. Olha, sabes, uma coisa, estava-me a lembrar agora por causa da questão do hiperativo e do Francisco estar a falar das turmas, estava a fazer a comparação às turmas dele, né, às turmas onde ele andou. E sabes que eu acho que nós agora, como vimos as crianças a fazer coisas tão à frente, tão de crescido, né? Eles a mexerem nas tecnologias melhor do que nós às vezes esquecemos que eles são crianças, que eles são pequeninos. E se por um lado os protegemos e queremos das agressões e dos desafios do meio, por outro lado exigimos que eles tenham comportamentos de crescidos. E eles não são crescidos. Então, não é normal. É assim, eu sou adulta e custa-me imenso estar numa reunião de 2 horas sem falar. Custa-me imenso. Como é que uma criança pode estar 2 horas a fazer um trabalho, às vezes chato, não é? Sem falar. Nós exigimos que eles façam, às vezes, coisas que nós não conseguimos fazer. Porque queremos à força que eles sejam numas coisas tão crescidos comparativamente àquilo que eles fazem cognitivamente. E há aqui um desfazamento. Há aqui um desfazamento muito grande. E temos que os deixar ser crianças. É claro que eu prefiro, não prefiro, é mentira, mas
É claro que é muito mais fácil trabalhar numa sala em silêncio, mas eles são miúdos, eles precisam de falar e falarem uns com os outros é importante. Claro que não pode ser desrespeitar as regras, nem quando um professor está a explicar, mas também tem que lhes ser dado esses momentos, também tem que ser respeitado que eles precisam de se mexer, precisam de se levantar, precisam de andar de um lado para o outro, eles precisam de criar, eles precisam de pôr a criatividade em funcionamento, porque fazer trabalhos repetitivos em alguns casos é necessário, mas cansam e não são produtivos porque a gente entra numa mecanização que não fica lá dentro. Não, os miúdos neste momento não têm um cérebro. No cérebro dos miúdos não trabalha como o nosso trabalhava, que memorizávamos com muito maior facilidade. Eles precisam de entender, não precisam tanto de memorizar nos dias de hoje, não é? E precisam de treinar e de pôr a criatividade e de fazer relação com a vida do dia a dia. É verdade, isso é muito importante. Essa última parte, eles precisam de entender porque é que estão a aprender. Há miúdos que me dizem isso, professor, mas porque é que a gente tem que saber isso e serve para quê? Nós também dizíamos isso na altura, não é? Mas também tínhamos os horizontes um bocadinho mais fechados. Eles agora, quer dizer, se eles precisam de saber o caminho que vai daqui até ali, então para que é que têm que estar a estudar no mapa se eles conseguem facilmente, através da internet, do Google Maps ou do Google Earth, facilmente eles veem isso, não é? Isso também é outra coisa, porque há coisas que eles já sabem e conseguem fazer de uma determinada maneira que nós podíamos aproveitar, mas não, vamos sempre pelo caminho antigo. Oh, quer dizer, estou a falar no geral, né? Não somos todos assim, nem com tudo. Sim. Mas eu acho que o principal também é isso, é que nós achamos que eles entram no primeiro ciclo e não sabem nada, e eles já trazem muitos conhecimentos, alguns até mais do que nós, em algumas áreas, e também se desmotivam muito, porque já sabem algumas coisas, podem saber algumas coisas de forma errada, mas sabem muitas coisas que não são aproveitadas, portanto, eles como se fossem tábuas rasas. Não é? Olha, e vês a contradição depois que nós fazemos, e depois queremos que eles no primeiro ano, com 6 anos, fiquem sentados e calados numa cadeira. Pois é. Então, afinal, sabem muito ou não sabem? Sabem só cognitivamente, não sabem? É verdade. Então não sabem cognitivamente, mas têm que saber comportar-se como um adulto, sentado numa cadeira, sossegado, calado o dia inteiro, sem interagir. Nós achamos que eles não sabem a nível de conhecimento, a nível cognitivo, mas a nível de comportamento têm que saber, não é? Eu acho que é um bocadinho o contrário, não é? É. Olha, o meu professor de história, nunca nos ouvir um documentário de história. Pois, eu sei que há alguns colegas de história que, tipo, olha, vejam e depois façam um resumo. História, E eles não entendem. há disciplinas que, é assim, nós precisamos de mudar, nós professores, não é? Do modo geral, pronto, do modo geral, seja numa escola. Sim. Todos Quer nós começarem a precisamos. falar, pois imaginem o que é que aconteceu, olha, se calhar o mesmo que me aconteceu a mim, que eu detestei sempre história um bocadinho por causa disso. E hoje faz-me imensa falta e começo a gostar porque estou a aprender de outra maneira. Temos que ir sim ao encontro dos saberes deles, temos que ir ao encontro das necessidades, temos que deixar-nos de planificações iguais para toda a gente, por amor de Deus, e deixar que cada turma, cada miúdo aprenda a um ritmo diferente. Temos que levar esta escola para a frente. Aliás, eu acho que nós temos que aproveitar que temos agora os decretos de lei até nos dão um bocadinho de margem de manobra neste aspecto, vamos aproveitar, por amor de Deus. E vamos todos mudar, e vamos aproveitar e mudar uns com os outros. Olha, a pequena árvore o que é que fez? Olhou para as outras árvores e pensou assim, elas estão tão crescidas, estão tão bonitas, olha os passarinhos estão contentes à volta delas, não é? Olha o canto tão bonito daquelas aves. É verdade. Estão tão bonitas. Afinal, não é assim tão desagradável o que está para lá da mudança, não é? Afinal é bom. Se calhar vai largar os manuais. Olha, se calhar vai largar alguns manuais, largar algumas fichas de trabalho que já guardamos e que nos dão tanta segurança. Olha, vocês... pois, Também. Nem toda a gente tem que gostar da escola. Nem toda a gente tem que gostar da escola. E nós também temos que aprender a cativar as crianças para a escola. E nós, pronto, lá está. E se a criança acha, consegue descobrir algumas coisas, aprender fora da escola, aproveitar isso, não é? Porque nós não aprendemos só na escola, a educação não é só na escola, não é? Não A escola é o mapa
não é? E a educação é o território todo. Sim, Portanto, é isso, é que fazemos um bocadinho como uma pequena árvore. Podemos sentir-nos inseguros em largar o nosso conforto, em sair da zona de conforto, mas temos que tentar imaginar o que está para lá dessa zona, não é? Quando nós passamos a nossa zona de conforto, vamos para uma zona de desconforto e conseguimos ultrapassar, são ganhos impressionantes. Eu li verdade. outra vez também uma coisa muito interessante que é, quando os bebés são pequeninos e nós fazemos tudo por eles, nós estamos a cortar o prazer que eles vão ter de conseguirem fazer essa coisa. Não é? As Do miúdo conquistas. deixa cair, eles deixam cair tantas vezes o copo quando estão a beber, porque eles gostam de saber, eles estão a descobrir o que é que acontece ao copo, não é? E depois nós vamos agarrar e pomos lá outra vez. E ele faz outra vez, porque ele está a persistir naquele comportamento. Como quem diz, deixa-me que eu quero todo descobrir, eu quero ver o que é que É acontece ao copo, experimentar. quero experimentar, não é? E nós estamos constantemente ali a cortar. Assim como, por exemplo, os meninos começam nos primeiros passos, não é? É normal que vão cair, e a gente está sempre, não antes porque tu não cais, não consegues, vais cair, não é? Estamos a cortar o prazer que eles vão ter em conseguir dar os primeiros passos sozinhos. É uma Verdade. coisa impressionante quando nós saímos da zona de conforto e conseguimos. É uma felicidade enorme e estarmos sempre confortáveis não é nada agradável. Eu acho que é isto que a Olha, nossa história conta. sim, olha, e é deixarmos cair umas árvores, umas folhas e depois vão nascendo outras e a gente vai tendo capacidade para ir deixando cair outras e vão nascendo outras e sempre assim, não é? É Sabes o que é que me verdade. estavas a falar de quando eles são bebés e pequeninos e começam a andar e assim, e estava-me a lembrar na escola, agora estava a fazer a associação à escola, na escola, quando alguém está, quando está a É ensinar uma verdade. criança a ler, Faz lembrar alguém da história do mapa, faz sim, senhor. Mas também quando já vi noutro sítio. olha, não sei se tens testemunhado alguns casos destes, mas quando as crianças estão a aprender a ler ou a escrever principalmente, e a escrita é uma das coisas que eu acho mais difíceis de ensinar e de treinar, porque eles são muitos e é difícil a gente chegar a cada um para depois deixar crescer, pronto, ao seu ritmo, mas uma das coisas que tenho-me apercebido é que nós logo aí, às vezes, há colegas ou pronto, que cortam um bocadinho as asas quando eles querem escrever determinadas palavras, e eles dizem, não, tu não podes escrever essa porque ainda não aprendemos o P, ou ainda não aprendemos o D, ainda não aprendemos o S, ainda não sabemos escrever com dois S. Ou seja, porquê? Porque temos aquele medo do erro, nós, que os nossos alunos fiquem a dar erros, não Pois é? é, Se eles pois é. experimentarem, eles vão dar erros. Eles vão dar muitos erros, porque eles vão escrever da maneira como faz sentido dentro da cabeça deles. Mas o que é preferível? É preferível escrever uma frase com 10 palavras em que delas 5 tenham erros quando estão a aprender a ler e a escrever, ou escrever o papá ama a mamã e chega. Ou Pois, o pai é bonito. Não é pois. preferível escrever lindo, maravilhoso, elegante, inteligente, com erros. É, É não é? verdade. É. O que é que nós temos medo? De nós depois não conseguirmos que ela ultrapasse a palavra errada e comece a escrever sem erros. E Vamos muitas vezes largar temos esse medo, erro? temos medo também de não termos capacidade para acompanhar aquela criança em específico, não é? Naquela Olha, dificuldade que ele está a ter e naquela necessidade. Nós damos erros, toda a gente dá erros, é esta história do erro, os meninos dão tantos erros, faz uma confusão também. Eu não importo que os meus alunos deem erros, eu quero é que eles tenham gosto pela escrita e escrevam. pela leitura, não é? Quero é que eles escrevam, pronto, tenho essa necessidade. Tinha um aluno que escrevia e mal começava, pumba, 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 era tudo seguido, não tinha pontos finais, já tinha vírgulas. Mas tinha uma emoção naquilo que escrevia, eu delirava com os textos dele. Quando era E então é, para falar sobre o pai ou o padrasto, ou coisas da vida dele, pumba, escrevia, agora, mas é impressionante. olha, agora imagina que nós pegamos num texto desses e corrigimos tudo. Às vezes a vermelho, a verde, ou outra cor qualquer, e Não corrigimos. gostava de dizer. E depois são 50 linhas que a criança escreveu com tanta emoção, e em cada linha há 10 riscos vermelhos. E a pessoa olha, e eles olham e devem pensar assim, eu não sei escrever. E às vezes aquilo está maravilhoso. Vamos deixar-nos nós de medo que eles deem erros. Vamos aborrecer os.
É verdade. Vamos deixar, escrevem com erros, mais tarde vão aprender. Se calhar temos que começar. Isto dava aqui conversa para, sei lá, se calhar Dava, vamos dava. começar. Não, o que o Rui está aqui a dizer faz todo o sentido, que nós estamos sempre a nivelar por cima, né? Há professores que fazem assim, corrigem, não estão a fazer correção dos testes, corrigem aquele que supostamente é o mais inteligente, corrigem, e depois os outros têm que estar de acordo com aquele. Aqui isso ainda é mais estranho, não é? Este aqui está tudo bem feito, sim senhora, então se este escreveu assim e ele é o mais inteligente, então os outros têm que fazer igual. Se não fizerem, estão abaixo da linha. Pronto, já íamos falar aí de testes e de coisas que eu não gosto nada, a parte da avaliação de teste, porque para Sim, mim avaliar é ver o progresso do início ao fim, sim. da própria criança ter a consciência. Eu tinha isto, comecei aqui e fui até ali. Até Agora, mesmo para, em comparação uns com os outros, isso olha, até mesmo para os que têm capacidades cognitivas às vezes superiores aos outros, né? Até esses também têm que crescer ao ritmo deles, não precisam que a gente lhe diga assim, já chegaste ao limite, é não é? verdade, é Às vezes verdade. eles já Sim, são sim, bons, sim. pronto. Porque efetivamente cada um de nós tem as suas capacidades cognitivas, uns numa área, outros noutra. E há imensos miúdos que têm dificuldades ao nível da matemática e que são excelentes no desporto, ou excelentes a lidarem uns com os outros, ou excelentes na Há vários oralidade. tipos de inteligência, há vários tipos de inteligência. Nós só Vários. trabalhamos aquela que é cognitiva, não é? Mas há vários tipos de Matemática, inteligência. sim, A Elsa diz, isto já vem do pré-escolar, é verdade, em vez de aprender os números, aprender a noção de quantidade, em vez de aprender as letras, deveriam explorar a motricidade fina, é verdade, eu vejo colegas de pré-escolar que trabalham manuais, já estão com fichas e coisas assim, elas então que não têm a tal pressão dos conteúdos, quer dizer, têm as suas áreas também para trabalhar, mas nós estamos a educar os miúdos para ser competitivos, não é? E estamos numa escola que nasceu no século XVIII, final do século XVIII e continua igual. E foi feita para trabalhadores, para arranjar operários, não é? E continuamos a educar, achamos que nós que estamos a educar, não estamos a instruir. Estamos a instruir, não é? Isto é sim. quase... E depois as nossas salas de aula quase parecem prisões, né? Em E que os tem- miúdos estão ali presos e, olha, já parece quando eles portam-se bem, já podem ir mais cedo para casa, né? Então, parece nós, portem-se bem, pronto, já têm o primeiro ciclo feito, já podem passar para o segundo. Pois, isto, sim, é verdade. E esta da agora disseste uma coisa importante, e olha, e mais uma vez ligando aqui à nossa história, se as árvores competissem umas com as outras, né? Umas cresciam e tapavam a sombra às outras, tapavam o sol às outras para as outras ficarem à sombra. O mundo não é assim, não é? E não temos que ser. Nós efetivamente temos é que olhar uns para os outros, aprender uns com os outros, sim, né? E olharmos e valorizarmos aquilo que alguns fazem melhor do que outros, tudo bem, mas não temos que competir, porque todos nós somos bons em algumas coisas e somos menos bons noutras, sejam elas quais forem. Agora, é claro que se só olharmos para a matemática e se só olharmos que os bons alunos são os que são bons alunos na matemática, vamos achar que aqueles é que são os bons alunos. Agora, e vamos criar muita competição entre eles. Se nós formos olhar para a nossa sociedade atual, nós não precisamos de competir, nós precisamos de cooperar uns com os outros. É Precisamos verdade. saber trabalhar em equipa. E as novas profissões que vão aparecer daqui para a frente vão ser todas elas, creio, não é? E naquilo que tenho lido e tenho aprendido, todas elas vão precisar de pessoas que sejam colaborativas umas com as outras, que saibam trabalhar em equipa, mesmo Minha que inteligência fisicamente, emocional. e nós vimos isso agora aqui na quarentena, né? Mesmo que fisicamente estejam longe, elas têm que aprender a trabalhar em equipa e não é, todos temos que fazer a mesma coisa, não, todos temos capacidades diferentes, todos temos maneiras diferentes de trabalhar, todos temos áreas fortes e áreas mais fracas e é que aproveitar a área forte de cada um para que o trabalho conjunto final seja realmente o melhor, não é? E É as, verdade. e as crianças, os adultos do futuro vão ter que ter esta capacidade, portanto vamos deixar de fazer competições. Não é que eles não gostam, todos os miúdos gostam de jogar, vá, todos gostam, todos gostam de um campeonato de tabuado, e até porque há alguns que precisam efetivamente depois desse prémio, né? Não é isso. É no dia a dia é que não temos que os pôr uns contra os outros porque temos que ser todos iguais ao Manel e temos que ser todos tão atletas como o Francisco, Pronto, não porque é? depois nas profissões, pronto, também já ouvi alguém dizer que
nós somos contratados muitas vezes pelo nosso QI, mas somos muitas vezes despedidos porque não temos QE. Portanto, não sabemos lidar com os outros, não é? Foi o Paulo Moreira que disse isto. Mas hoje em dia as pessoas, as empresas já estão a contratar, já estão a formar, algumas, não é? Graças a Deus, algumas já estão a formar os seus profissionais na área da inteligência emocional, porque perceberam isso, perceberam que há muitos problemas no trabalho, porque há muita competição, essa competição passa para o serviço, isso não é bom, por exemplo, numa fábrica, numa empresa, não é bom. Todos têm que colaborar para que o produto final seja bom para todos, não é? Porque todos precisam dele. Olha Portanto, para construir um carro, do que é que nos vale uns estofos fantásticos, se depois a carroceria não for semelhante, não for de qualidade semelhante, não é? Ou outra parte qualquer, outra coisa qualquer, não é? É verdade. Vamos a um restaurante, que tal o prato principal ser muito bom, mas depois as bebidas não estarem em condições, a sobremesa não ser agradável, o atendimento ser um pouco apelativo, não é? Tudo, todas as funções precisam do melhor de cada um de nós. E sabes que isto acho que é uma coisa que tem que se treinar desde pequeninos, mesmo em casa, não é? Mesmo em casa, não é só na escola. Olha, estou a ficar sem bateria. Estou a ficar sem bateria. Sabes que eu ainda não jantei? Agora é que vou jantar. Também não. Um jantar mesmo de sábado. É verdade. Então, olha, bom proveito, aproveitem a noite, porque também nos faz falta. Nós saímos fazer aquilo que nos faz felizes. O que quer que seja, temos que fazer aquilo que nos faz felizes. Não temos nada que ouvir que digam, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Não, fazer aquilo que nos faz feliz. Seja o que for. É verdade. Olha, deixar cair as folhas, quando nós estamos preparados para isso, é deixar cair as folhas e nem importar se alguém vem dizer assim, agora ficaste despido. Não, porque a seguir vão nascer outras folhas. É verdade. E o que os outros dizem, isso são eles que dizem, está na cabeça deles, não é na nossa. É verdade, é isso mesmo. E ficamos por aqui. Gostei muito deste bocadinho. Depois já sabem, vão ao YouTube do Emocionar, não é? Nós partilhamos também aqui no Instagram. Na descrição do vídeo nós colocamos lá um link para a pastazinha do nosso Drive, onde nós vamos pôr lá umas fichinhas, umas frases para vocês poderem fixar ou para porem no vosso caderninho ou na vossa carteirinha para ficar onde vocês quiserem, para se lembrarem desta história e daquilo que aprendemos com ela. Sim, okay? As nossas frases normalmente são mais indicadas, são mais dirigidas ao público infantil, não é? Mas às vezes eu acho que nas coisas simples nós adultos também conseguimos tirar a nossa visão, não é? Também aprendemos muito, também aprendemos. Temos uma atividade também muito gira da árvore, não é? Temos um monte de uma árvore que dá para vocês fazerem, portanto, imprimirem e depois fazerem em grande o tronco da árvore. Colocarem as vossas folhinhas, que pode ser em cartolina, em musgame, em papel, como vocês entenderem. Podem já construir a árvore com as folhinhas todas, com as vossas conquistas, ou podem, e depois irem retirando à medida que vão conquistar, ou ao contrário, terem a vossa árvore despida, portanto já na fase em que estão no outono, e depois, à medida que vão, têm uma caixinha, um fresquinho, qualquer coisa com as vossas folhinhas, cada vez que conseguirem alguma coisa positiva, alguma conquista que vos custou, vão lá pôr na árvore e vão encher a vossa árvore para depois na primavera ela estar toda bonita. Olha, e se alguém fizer, faça favor de me partilhar connosco, não é? Identificar-nos e partilhar connosco para nós vermos como é que as nossas propostas chegam aos miúdos. É verdade. Ainda por cima agora não temos meninos neste mês para experimentar. Pois não, mas podem guardar, ou podem fazer com os filhos, ou podem fazer nós não temos para vermos como é que fica. Pois nós não temos os meninos para fazer, pois não, temos que fazer só aqui em casa, pois não temos. E eles adoram fazer as nossas coisas. Mas façam isso, se não fizerem agora, depois façam isso. Se querem fazer que os alunos façam depois em setembro e depois partilhem, porque nós não vamos para lado nenhum. Ficamos por aqui. Olha, e se nos pedirem, também podemos partilhar a história assim em português, não é? A nossa tradução. É a tradução, exatamente. É pedirem que nós partilhamos.
exato. Até podem comprar o livro, imaginemos, né? Em inglês, ter a tradução e depois ir lendo, mostrando as imagens, que também são muito Mostrando as bonitas. imagens. São mesmo Nós, bonitas, na mesmo. altura, não tínhamos o livro aqui fisicamente connosco, eu estou de férias, não tinha também aqui o livro, mas depois podemos partilhar algumas imagens do livro, algumas Sim. ilustrações, não é? Sim. Eu não consigo ver Olha, os comentários, não sei se está aqui alguém, agora deixei de ver, porque ficou parado. Tentei por tá, aqui, mas ela está a dizer que vai fazer na sala em setembro. É uma boa. boa altura, olha lá, nós entramos em outono, no outono, não é? É verdade, é verdade. E eles vêm, então, quando são meninos pequeninos que entram pela primeira vez na escola, né, é de certeza absoluta que vão sentir dificuldade em largar a mãe ou quem o for levar, e depois, quando conseguirem fazer isso, ponham lá uma folhinha, já consigo vir sozinho para a escola sem chorar. Né? Já consigo fazer o meu nome completo, já consigo, Ai, o primeiro sei ano é lá, uma delícia. O falar com primeiro ano é uma alguém delícia. quando eles são muito tímidos, né? Já consigo, já fiz um amigo, já consigo falar em público para os meus colegas. Há tanta coisa que eles vão conseguir no primeiro ano, né? Que E o acham que não primeiro ano é conseguem, uma maravilha. conseguir. E os mais velhos também, de certeza, outras coisas. Também, sim, Outras sim, coisas. sim, estou a dizer. Mas o primeiro ano é o meu. Gosto mesmo. Então vá, Beijinhos, vamos vamos embora. até à Vamos. próxima. Obrigada para quem cá Beijinhos. esteve. Obrigada para quem esteve aqui connosco. Obrigada. E obrigada para quem nos vai ver a seguir sem ser em direto, não é? Isto vai É ficar verdade. aqui no IGTV. Vá, beijinho. Tchau, mana. Tchau, mana. Beijinho, mano. Beijinho. Até Tchau, amanhã. mana. Eu vou tentar desligar no computador aqui. Desliga, tchau. Ok, beijinho. Olha, deixa eu ver.